Vamos lá então, pessoal, vou apresentar para vocês aqui como é que está estruturado aí o nosso material, tá? Então, o que que vem no nosso produto? Ele vai vir o edital em si da prova, tá? Como ele tá ali na primeira versão de lançamento dele. E depois a gente vai ter cada uma das apostilas separadas por matéria. Então vai ter uma só para português, que só ela tem 268 páginas aqui, tá? Vai ter uma outra de matemática, com 53 páginas, vai ter uma outra de noções de informática com 82 páginas, vai ter uma de conhecimentos gerais com 54 páginas, vai ter o próprio código de conduta disponibilizado lá pelos correios integral, tá? Como tá lá, e uma apostila do código, uma apostila sobre o código de conduta. Então, por que que a gente fez isso? Porque a gente tentou deixar esse assunto aqui, que às vezes ele vem num português meio complicado, assim, sabe? Deixar ele mais fácil. Então, a gente pegou todo o conteúdo do código de conduta, quebramos cada um dos capítulos em quais são os elementos principais do capítulo, por exemplo, capítulo 1, introdução, o que que são coisas que pode se pedir sobre aquele capítulo, e uma sequência de 10 questões com gabarito e com explicação para realmente fixar o conhecimento, tá? Então esses são os objetos que vão junto aí com o produto. Como é que a gente montou cada um desses materiais, tá? Então no final do edital aqui, ó, existe, né, a listagem completa do que vai ser solicitado, mas não necessariamente isso aqui está na sequência correta, tá? Numa sequência que facilite o aprendizado de vocês. Então a gente veio desde essa parte, a própria no material de português, a primeira coisa que a gente aborda é sobre se essa sequência faz sentido ou não, e ela não faz sentido. Então a gente critica essa sequência que está aqui, a gente justifica uma nova sequência e estrutura a apostila toda de quase 300 páginas nessa nova sequência, né? Então, né, nessa parte da introdução a gente fala isso. E aí depois começa os assuntos. Então, sempre teoria, teoria na fonte mais fundamental possível. Então, essa parte da ortografia, a gente foi bem a fundo para trazer para cá realmente quais são os órgãos que regulamentam a ortografia oficial, quais são as diretrizes, tá? Qual que é a teoria principal, com um monte de exemplo, e depois sempre exercício com gabarito e explicação, exercício, gabarito e explicação. Então vocês podem ter certeza que o que tem aqui de ortografia oficial é muito completo. Se vocês forem pegar esse material e comparar com o que tem lá no que concurso, vocês vão ver que aqui está de um jeito exatamente na estrutura que está pedindo o edital, sem coisa a mais, sem coisa a menos, e focado em ter uma apresentação do conteúdo muito clara, tá? De uma fonte realmente de confiança, com muitos exemplos e aí exercício, exercício, exercício. Beleza? Então, português foi montado assim, matemática também, olha só como é que estava aqui, ó, a estrutura de matemática. Né? Então você acaba não sabendo direitinho o quanto estudar de cada coisa. O que que a gente fez? A gente pegou, transformou numa estrutura aqui, ó, números inteiros, operações com números inteiros, adição, subtração, multiplicação e exercício. Aqui os exercícios tudo com explicação detalhada, tá? Então a gente vai assim até chegar lá na função do primeiro e do segundo grau, trazendo gráfico, trazendo várias coisas. Então todos os materiais estão estruturados assim. A gente entende que ele é um material que você pode tê-lo como fonte definitiva e não precisar consultar outras fontes, tá? Então acaba tirando aquela ansiedade, né? De cada lugar que tu entra, tu vê um monte de questão, um monte de assunto espalhado, tu entra em português aqui, mas aí já não sabe o que precisa de matemática. Então não, aqui você vai baixar todas essas apostilas e vai comer do início ao fim. Você pode ter certeza que você vai sair transformado ali, realmente muito mais preparado para passar na prova, tá? E aí a nossa dica final sobre como estudar esse material, e aí é a dica de ouro. Por quê? Porque é uma dica que faz você não só utilizar a nossa apostila como um material definitivo. Ainda a gente dá uma dica sobre como você pode ir além do que está aqui, mas utilizar a apostila como o teu mestre, o teu guia que vai direcionar o que você precisa aprender, mas se com os exemplos que a gente tem ali não for suficiente para você entender, ainda tem uma alternativa, tá? Que eu vou mostrar para vocês como fazer aqui, ó. Então vamos pegar um assunto qualquer, de matemática mesmo. Vamos supor que vocês comecem a ler a teoria aqui, ó, dos números inteiros,
E aí começa, né? Os números inteiros são um conjunto de números que inclui os números naturais. Aí vão dizer que vocês não entendam, não saibam o que que é números naturais. Então, qual que é a dica nossa aqui, ó, para você realmente se tornar cada vez mais independente, tá? Você acessa o chat GPT, que é como se fosse um Google. Se você não sabe acessar, procura no vídeo do YouTube ali que tem certinho como entrar aqui. Ele é gratuito, tá? E aí o que que você vai fazer, ó? Deixa eu sair aqui. O que que você vai fazer? O que que você vai fazer? Você vai pegar o ponto de dúvida lá da apostila, que foi os números naturais, você vai jogar aqui e você vai perguntar como se fosse para um professor. Você pergunta aqui, ó, o que são? Me explique com exemplos. Se quiser, pode falar para ele assim, ó, utilize uma linguagem bem simples. E aí ele vai dar a resposta que você precisa, tá? Se você não entender alguma coisa aqui, ó, e você às vezes pode parar aqui para se que ele fale menos, tá? Dá um pause aqui, ó. Se você tiver alguma dúvida sobre alguma parte da explicação, pega aqui, copia, joga aqui e pergunta, me explica melhor essa parte. Mesmo se tiver erro de português aqui, ele vai entender, tá? Então assim você vai, tá? Resumindo então, você vai ter acesso a todas as apostilas, que tem todos os assuntos do edital. Ali tem explicações para você já conseguir se preparar bastante para a prova, mas se você ainda quiser mais, sabe, em alguns assuntos específicos, quiser gerar mais exercícios, por exemplo, ó, gera para mim 5 exercícios desse assunto. Ele vai te gerar aqui também. Beleza? Então é essa a nossa o que a gente tem para oferecer para vocês. Se você tiver interesse em adquirir o material, é só continuar lendo ali a nossa página aqui para saber como fazer isso, tá bom? Boa sorte para todos, tá? Espero que vocês consigam passar aí para conseguir trazer uma estabilidade financeira melhor para a família de vocês. Então, Carlão da V Concurso, nos vemos aí no próximo vídeo. Abraço.